E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Moto Edge 20 Pro. Esse que é o smartphone mais top da Motorola do momento, e nesse vídeo eu vou te falar se vale a pena você comprar ele ou não, e comentar também os pontos positivos e negativos que esse aparelho pode te trazer. Então vai deixando o like, se inscreve no canal, não se esquece que vai ter link para comprar ele aqui na descrição e também do grupo de ofertas. A Black Friday tá chegando aí. E olha, se você quiser conferir os preços que vai aparecer, o link vai estar aqui embaixo. Então, deixa o like e roda a vinheta. Vamos começar então falando sobre o primeiro ponto positivo que eu tenho sobre o Moto Edge 20 Pro, que é a sua tela. Aqui nós temos uma belíssima e uma gigantesca tela. Nós temos uma tela aqui gigante, OLED, com tecnologia HDR e também com taxa de atualização de 144 Hz. Essa tela aqui é para ninguém colocar defeito. Nós temos uma tela com alto brilho, uma taxa de atualização super alta, pouquíssimas bordas, né? Se a gente entrar aqui nas configurações, vocês conseguem ver, ó, temos pouquíssimas bordas. Isso dá ao aparelho uma impressão de aparelho bem premium. Então, se você procura uma tela de qualidade, brilho alto e com tecnologia OLED, aqui você vai ter. Nós temos uma tela sensacional, eu acho que assim, desde os aparelhos que eu testo da Motorola, desde antigamente, essa tela foi a mais bonita que eu já vi. Porque eu já testei também o Edge 20, que tem a mesma tela e ela impressiona na hora que você abre o aparelho e liga ele a primeira vez. Você pega na mão o aparelho e você percebe que a tela é um diferencial e tanto. O segundo ponto positivo aqui do Moto Edge 20 Pro é o seu desempenho. Aqui a Motorola colocou o Snapdragon 870 com 12 GB de memória RAM. Então aqui é para ninguém colocar defeito e que o aparelho não vai rodar nada. Aqui nós temos um processador topo de linha com muita memória. E aqui você vai conseguir rodar qualquer coisa que você quiser nos dias atuais. Então aí, em relação a desempenho, eu nem tenho o que falar. Você quer jogar qualquer coisa, vai rodar no alto e máximo, sem dor de cabeça nenhuma. Fora que, em combinação com essa telinha aqui, ó, fica muito legal as jogatinas, porque ela não é uma telinha pequena, viu? É uma tela bem grandinha e nós temos um processador bacana para empurrar essa tela de 144 Hz. O terceiro ponto positivo, na minha opinião, é as câmeras. Aqui na parte traseira, a Motorola caprichou no Edge 20 Pro. Nós temos aqui uma câmera principal de 108 megapixels, uma câmera telefoto de 8 megapixels e uma ultra-wide de 16 megapixels, o que te traz uma versatilidade muito legal em relação a câmeras aqui. Fora que ela grava em 8K, 24 frames por segundo na traseira e também 4K 60. E na câmera frontal ela grava em 4K 30. Então aqui em relação à qualidade, eu vou até deixar passando algumas fotos para vocês verem, a qualidade é absurda. Nós temos uma câmera muito legal para a faixa de preço desse aparelho. Ele consegue entregar aí uma qualidade, uma nitidez de foto muito boa. E olha, o preço dele abaixou bastante do lançamento, o que torna ele muito mais atrativo para quem busca um aparelho bem completo e gosta da Motorola, por exemplo. O quarto ponto positivo do Motorola Edge 20 Pro é a sua tecnologia, né? O Ready For, onde você consegue conectar um cabo aqui e ele vira um computador. Eu mostrei no unboxing essa tecnologia sendo aplicada, eu vou deixar o link na descrição, mas nada mais é do que você compra não, né? Tem o cabo que vem junto, dependendo da versão que você comprar, e também você pode comprar o cabo que é o USB-C, que conecta na entrada do carregador, e você liga o HDMI, que é a outra ponta HDMI, você liga na sua TV, no monitor, etc. E aí o celular ou ele vira um mouse, ou você pode conectar junto um teclado e mouse sem fio. Isso é muito interessante porque o celular já está pronto para isso, e funciona também sem fio. Se a sua televisão tiver a tecnologia, que é sem fio, acho que é a Miracast, se não me engano, eu acredito que é alguma tecnologia assim de espelhamento sem fio. Vai funcionar também. E olha, fica muito bom. Tem pouquíssimo delay. Mas se for para jogar, eu não recomendo tanto. Mas para usar como um computador, vale muito a pena, viu? E o quinto, último ponto positivo
eu acho que não é nem tão grande, mas tem uma contrapartida, que é a bateria. Aqui nós temos um aparelho bem grande, mas ele tem 4.500 mAh de bateria. Aí você vai falar, mas é grande e tem só isso? Sim, ele tem só isso, mas é por conta da espessura, né? A Motorola ela quis trazer um design bem premium para o aparelho, então ela trouxe a bateria de 4.500 mAh. Não é um ponto tão positivo assim, mas tem um carregador de 30 watts na caixa para balancear essa contrapartida. Então aí você vai ter uma bateria com 500 mAh a menos aí do que os concorrentes, mas com um carregador de 30 watts dentro da caixa para suprir essa necessidade aí dos 500 mAh a menos que ele traz. Não é um ponto super positivo, mas entra nisso daí porque a Motorola pensou no carregador a hora de colocar essa bateria. E agora vamos falar dos pontos negativos, tá? Eu encontrei apenas 2 pontos negativos. O primeiro é que a estabilização da câmera ela é eletrônica, não é ótica. Pode ser que atrapalhe dependendo do tipo de gravação que você vai fazer, mas é uma estabilização boa. Só que por ser um aparelho premium, eu esperava uma estabilização ótica aqui de imagem, né? Nós temos smartphones aí intermediários que trazem essa tecnologia e dá uma melhorada boa nas gravações em movimento. Mas tá de bom tamanho, tem uma estabilização eletrônica muito legal, então não tá tão ruim assim, mas eu coloco como ponto negativo porque pelo preço do aparelho deveria ter. E o segundo ponto negativo, que na minha opinião é o mais chatinho aqui, é o aparelho não ter áudio estéreo. Aí a Motorola pegou pesado aqui porque um aparelho desse aqui não ter áudio estéreo é complicado. Nós temos um aparelho muito caro, muito top e que não tem áudio estéreo. Eu não tenho nem o que falar, não tem como dar desculpa, porque áudio estéreo tá vindo em smartphones intermediários já, e eu não sei o que deu na Motorola de não trazer áudio estéreo aqui. Tá? Se você é um entusiasta em áudio de celular, que vai usar, precisa do áudio estéreo, vai ser um ponto negativo para você. Se você não liga muito, não vai ser tanto. A qualidade sonora do áudio que está aqui não é ruim, mas um áudio estéreo melhora bastante a experiência de usuário, principalmente na hora que você está assistindo um filme com as duas mãos, ou você segura com a mão direita e tampa o áudio, vai ter o outro. Então atrapalha bastante dependendo do tipo de usuário não ter esse áudio estéreo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Esses são os pontos positivos e negativos do Edge 20 Pro. Esse aparelho aqui, ele é sensacional. E o preço dele abaixando torna ele ainda melhor e mais competitivo aqui no mercado. Ele tem uns pontos negativos que você tem que dar uma olhada, mas a maior parte deles são pontos positivos que valem muito a pena por ser um aparelho da Motorola. Se você gosta do sistema, gosta da marca, é um super aparelho para anos aí de durabilidade. Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido, vai ter link na descrição e até o próximo vídeo.